Fala galera, então esse é um trabalho nosso aí de Eletrônica 2, precisamos muito passar nessa matéria, ajuda a gente aí a passar e formar logo, a gente não aguenta mais tomar pau nessa faculdade. Clica no gostei aí, dá um like, compartilha com todo mundo, compartilha em todas as redes sociais aí, você vai ajudar a gente a conquistar uns pontos extras e formar e passar nessa matéria logo. Valeu, um abraço, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fábio, eu sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São João del Rei e esse é um trabalho, de Eletrônica 2, cujo tema é sobre realimentação e o nosso professor é o Eduardo Moreira Vicente. Bom, esse é o nosso grupo, o Bargraph Electronic. Muito bem, então, os integrantes do grupo tem eu, o Fábio, tem o Guilherme Dias e o Pedro Henrique Oliveira Silva. Bom, o que é realimentação? Realimentação é basicamente transferência de parte de um sinal de saída de um determinado sistema para a entrada deste mesmo sistema. Então, antes da gente entrar propriamente no conceito de realimentação, vamos explicar o que é um amplificador operacional e falar sobre suas características de forma que no fim desse vídeo temos um conhecimento mais abrangente sobre o assunto. Bom, aqui temos o esquema de amplificador operacional. A gente pode observar, a partir desse esquema, que o amplificador possui dois terminais de entrada, o terminal negativo e o terminal positivo. Um identificado como entrada não inversora, no caso positivo, e outro como inversora, no caso negativo. Temos também a tensão de saída, que é vista nesse ponto e caracterizada pela diferença do sinal de entrada, multiplicado pelo ganho de malha aberta. Além disso, temos Vs+, e Vs-, no qual são as fontes simétricas de alimentação do ampliópio. No caso, tensão positiva e tensão negativa. Aqui a gente também tem as características desse amplificador, que posteriormente a gente também vai poder observar isso aí. No caso, o amplificador operacional ele possui a impedância de entrada infinita, a impedância de saída nula, o ganho de tensão infinito, resposta de frequência infinita e insensibilidade à temperatura. Bem, conforme eu havia dito no slide anterior, temos que a tensão de saída é dada por essa relação. No caso, a diferença do sinal de entrada multiplicado pelo ganho de tensão em malha aberta. Já a impedância de entrada ela é infinita. Por que ela é infinita? Porque temos que o VI sobre uma corrente, que no caso que entra aqui é nula, vai tender a esse valor. Assim, a impedância de saída. Temos que a corrente que sai aqui é um valor muito grande, então Vout sobre esse valor muito grande de corrente vai tender a zero. E ainda temos que o ganho de tensão em malha aberta é infinito também. No caso, Vout sobre VI sendo a diferença entre os sinais de entrada, vai dar esse valor. É importante enfatizar que isso tudo que eu estou falando aqui, sobre essas relações que a gente tem nesse slide, é em condições ideais do amplificador operacional. Então, aqui a gente pode observar os métodos de polarização. A gente vai falar, nos slides posteriores aí, um pouco de malha aberta, sobre realimentação positiva e ainda sobre realimentação negativa. Bom, aqui a gente tem um modo de operação em malha aberta, que é caracterizado por esse circuito aqui. No caso, nesse modo de operação, a gente não tem o controle sobre o ganho. Esse controle ele é dito pelo fabricante, e em termos de aplicação, o que a gente pode observar é que esse circuito ele é usado basicamente como comparador. Muito bom. Então, o esquema desse circuito representa a realimentação positiva. Então aqui a gente pode ver, conforme eu tinha dito lá no início, que esse resistor aqui ele faz essa realimentação no caso. Então a gente tem esse elemento de circuito ligando a saída à entrada do nosso circuito. A realimentação positiva é um tipo de operação denominada operação em malha fechada. Apresenta como inconveniente o fato de conduzir o circuito em instabilidade. É uma aplicação prática da realimentação positiva que está nos circuitos oscilados. Realimentação negativa. Este modo de operação é o mais importante e o mais utilizado em circuitos com amplificador operacional. Podemos ver que a saída é reaplicada à entrada inversora do amplificador a partir de RF. Em um projeto de amplificador com realimentação negativa, é aplicada para obter uma ou mais seguintes propriedades, onde temos a estabilização do ganho, redução da distorção não linear, redução do ruído, controle das impedâncias de entrada e saída,
extensão na largura de banda, e agora temos as desvantagens, a diminuição do ganho e a tendência à oscilação. Analisando o diagrama de blocos, observamos que o amplificador com ganho A, o qual aplicado à realimentação, tem uma transmissão unilateral, com ganho A, onde x0 é igual a A vezes xi. O bloco beta representa a malha de realimentação, que pode ter configurações simples ou complexas. A saída x0 alimenta tanto a carga quanto o bloco de realimentação, onde por este produz uma amostra de saída xf igual a beta vezes x0. A forma como a saída alimenta o bloco de realimentação designa-se amostragem de tensão ou corrente. O sinal de realimentação xf é subtraído ao sinal de fonte xs, produzindo o sinal xi, que é a entrada do amplificador básico. Dessa maneira, temos a seguinte expressão fundamental de realimentação relacionada ao ganho. Amplificador inversor. Temos um amp-op com ganho A qualquer. A saída V0 do amplificador é a própria saída do circuito, representado aqui. Temos ainda dois resistores, R1 e R2. Note que R1 está ligando eletricamente o sinal de entrada com a entrada inversora do amp-op, e R2 está fornecendo um caminho elétrico entre a saída e a entrada inversora do amplificador operacional. Como estamos representando um amp-op ideal, as entradas não drenam corrente. Dessa maneira, temos as seguintes equações, onde temos o ganho do circuito, representado aqui como menos R2 sobre R1 vezes Vs. O sinal negativo representa que a fase é invertida, amplificador não inversor. Sabendo que o amp-op ideal, empregando a técnica de curto-circuito virtual, temos essas seguintes equações. Observamos que a fase do sinal de saída é a mesma do sinal de entrada, e o ganho é determinado pela resistência de realimentação, aqui representada como R2. Seguidor de entrada ou buffer. Um circuito buffer ou seguidor de entrada fornece um meio de isolar o sinal de entrada de uma carga, por meio de um estágio de ganho unitário, sem inversão de fase ou polarização, onde este é um caso particular do não inversor, com ganho 1. Partindo do princípio que obtemos anteriormente o ganho do não inversor, agora colocando R2 igual a zero, temos assim um ganho unitário. Dessa maneira, V0 igual a Vs. Somador. Este é um circuito amplificador somador de 3 entradas, mas poderiam ser de N entradas. Esta configuração fornece um meio de somar algebricamente as tensões de entrada, cada uma multiplicada por um fator de ganho constante. Para equacionarmos a tensão de saída, podemos utilizar a técnica da superposição. O amplificador subtrator, ou diferencial, é uma combinação do amplificador inversor com não inversor. Esse circuito permite que se obtenha na saída uma tensão igual à diferença entre as tensões de entrada, multiplicada por um ganho. Podemos equacionar a tensão de saída desse circuito utilizando a técnica da superposição também. Diferenciador. O diferenciador é um circuito que realiza a operação matemática da diferenciação. Ele produz uma tensão de saída proporcional à taxa de variação da tensão de entrada. Isso tudo ocorre por causa do capacitor que está na entrada inversora do amplificador operacional. Podemos observar isso através da relação obtida pela análise de malha do circuito. Integrador. O circuito integrador é um circuito que, ao contrário do diferenciador, executa a operação da integração. Isso tudo ocorre pelo capacitor, que agora está na realimentação do circuito. Realizando a análise de malha, também chegaremos ao equacionamento da tensão de saída, que será a integral da tensão de entrada. Bem, de tudo que foi visto, né, no nosso vídeo aí, fica claro que é realmente vantajoso se usar a realimentação. As duas únicas desvantagens fica pela redução de ganho e a possibilidade de oscilação, porém a gente tem que ser facilmente contornado, enquanto as vantagens são numerosas e importantes.